Olá pessoal, eu sou o Washington e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Bom, eu devo preliminarmente declarar as minhas escusas, galera, por falta do cenário, né? A ausência do cenário aqui. Mas é que o meu estúdio teve um problema de iluminação, algumas luzes ali queimaram e eu não tive tempo de trocar. Então eu vou arrumar esse cantinho aqui da minha sala para fazer esse programinha para vocês, tá? Bom, galera, é o seguinte, depois de muitos pedidos, depois de uma ausência aí nas bancas de aproximadamente 36 anos, a Panini, em um dos seus programas onde ela fala dos lançamentos, né, e relançamentos, ela disse que vai trazer para o Brasil novamente, ela vai relançar Hawkworld, tá? Pois é, galera, aqui no Brasil, essa série foi chamada de Gavião Negro, tá? E ela foi lançada em 1989 pela editora Abril, numa minissérie em 3 partes, o formato americano, com papel LWC, tá? Um bom papel. E com essa lombada que a gente chama de canoa, né? Aliás, com grampos. Ok? Gente, é o seguinte, essa minissérie, ela faz parte de alguns revivais ali que aconteceram na década de 80, após o evento de Crise nas Infinitas Terras, não é? Então, quando se deu a Crise nas Infinitas Terras, a DC Comics resolveu mudar algumas origens de alguns personagens, certo? Por exemplo, o Super-Homem, né? O Super-Homem, antes havia o Superboy, certo? Ali no início da história dele. Então, hoje, quer dizer, a partir daquele momento, o Superboy nunca existiu, ele deixou de existir, tá? Vocês reparem que naquele filme do Christopher Reeve, tá? Depois que ele encontra aquele cristal ali na fazenda dele, então ele vai lá para o Polo Norte, tá? E cria a Fortaleza da Solidão, e ele passa alguns anos ali, a gente dá a entender, né? De que ele passa alguns anos ali, possivelmente num treinamento, né? E quando ele se apresenta como Super-Homem pela primeira vez, ele já está inclusive trabalhando ali no Planeta Diário, entendeu? Já conhece a Lois Lane, né? O Perry White, ok? Mas já é uma pessoa adulta. Na série Smallville, eles fizeram uma série de confusões, entendeu? Então na série ele ainda rapaz conhece a Lois Lane, conhece o Perry White, isso foi uma confusão danada. A série começou muito bem, mas se atrapalhou bastante no decorrer da série, né? Até ficou muito longa, 10 anos e tal. Mas é isso, então o Super-Homem teve a super força dele reduzida e tiraram do campo cronológico dele, né? Do eixo canônico, a presença do Superboy. Então o Superboy nunca existiu. E mudaram inclusive também outros personagens, todos sofreram. Batman ganhou o ano 1, né? Que conta os primeiros dias do Batman, né? Do Bruce Wayne como Batman. Essa série aqui, Arqueiro Verde, tá vendo? Caçadores, que a Panini já relançou, mas essa edição que eu tenho aqui, ela foi lançada pela Eagle Moss, tá? Aqui o Arqueiro Verde abandona as flechas especiais, aquela coisa de flecha tesoura, flecha bomba, flecha bumerangue. Ele percebe que ele está muito ali atrelado às condições tecnológicas. E ele prefere então ser um herói usando as suas habilidades mesmo, entendeu? Ele até muda o uniforme, né? Que eu achei que tem mais de acordo, esse chapeuzinho de Robin Hood, eu acho que nunca teve a ver. Ele passa a usar um capuz, que foi usado também, né, na série de Smallville e no seriado dele, né?
o seriado do Arqueiro Verde na televisão. Ficou muito mais legal, tá? Mas o mais bacana de todos, para mim, foi esse aqui. Tá? Quer dizer, o Gavião Negro, né? Essa minissérie. Esse encadernado que eu tenho em mãos aqui, ó, na verdade, essa foi uma edição americana. Eu sempre quis essa edição encadernada em capa dura. Tá vendo? Essa é uma edição americana. Essa capa é inédita. Provavelmente será essa capa que a Panini irá utilizar, tá? Mas eu tenho um amigo no YouTube que chama-se Evandro, e ele tem um canal chamado Encadernação Caseira. Quem faz essa encadernada aqui é ele, gente. E olha, o encadernado do cara fica show de bola. Não perde para nenhuma editora dessa aí, tá? Ele faz isso na casa dele e fica muito bacana. Então eu até indico para vocês aqui, procurem o canal Encadernação Caseira, e quem quer ter alguma edição que você coleciona encadernada, tá? Eu recomendo o Evandro, ok? Pois é, mas o Gavião Negro ele é um personagem que ele já teve muita confusão ali em torno da origem dele, não é? Por exemplo, atualmente, ele é esse cara aqui, ó, um Gavião Negro, tá? Então essa aqui é uma nova versão, uma nova origem, que é atualmente quem está em evidência é esse gavião aqui. Esse gavião se chama Carter Hall, ele é um museólogo bem sucedido e ele tem em posse uma espécie de metal alienígena que ele chama de enésio. E esse metal dá a ele o poder de voar e confere outras habilidades extraordinárias. Por exemplo, ele pode voar em altas alturas, ele não sente o frio. E ele também tem uma força física capaz de erguer mais de 1 tonelada, entendeu? Então, e o Carter Hall, ele na verdade, ele é a reencarnação de um príncipe egípcio, né? Só que é o seguinte, toda vez que quando ele morre, ele reencarna. Só que as novas reencarnações dele trazem a lembrança das vidas passadas. Entendeu? Então, cada vez que ele reencarna, ele lembra das vidas anteriores. Ou seja, ele lembra do tempo dele desde que ele era lá príncipe do Egito. Quer dizer, o cara ele é praticamente imortal, entendeu? Porque ele morre, mas reencarna e traz as lembranças das vidas passadas. Pois é, essa versão ela é contada pelo Geoff Johns. Eu gosto muito do Geoff Johns. Eu acho ele um grande idealista, um idealizador, um grande roteirista, escritor. E eu gosto muito dessa versão. Mas, gente, essa versão é muito mais legal. Sabe, de longe, tá? Aqui, em 1989, o time criativo aqui é o Timothy Truman, desenhista, tá? Que também é o roteirista da história. Ele traz como arte finalista o Al Catena e nas cores o Sam Parsons. E aqui, como é a história do Gavião Negro? Bom, nessa história aqui, nessa versão do Timothy Truman, ele é um alienígena, tá? E ele vive num planeta chamado Tanagar, né? Então ele é um nobre chamado Carter Hall, né? Até parece com o nome do outro, Carter Hall, né? Esse aqui é Carter Hall, tá? E ele é filho do célebre cientista muito respeitado e venerado Param-Katar. Pois é, esse cientista Param-Katar é que foi o responsável pela criação das asas, né? Então, graças a eles, os Tanagarianos ganharam o poder de voar.
Mas os Taragarianos são um povo muito beligerante, sabe? Então eles vivem em palácios, cidades flutuantes, entendeu? Eles habitam os céus, tá? E no planeta abaixo fica toda aquela tipo de raças alienígenas misturadas com seres humanos, entendeu? Acontece que num determinado momento o Katarral resolve entrar para a polícia tanagariana. E aí ele passa a conhecer o mundo de baixo, o mundo inferior, onde vivem, né, as pessoas ali, os alienígenas. E ele descobre que eles vivem num estado de muita pobreza, de muita miséria. E ele então começa a entender que o luxo que ele tem lá nas alturas, tá, alguém paga esse preço, entendeu? Então esse povo ali embaixo é muito oprimido, né? Eles são são tratados como uma escória pela elite tanagariana, entendeu, cara? Então a história traz um monte de questões sociais, sabe? Divisão, né, de classes, entendeu? Então ele começa a deixar de ser aquele nobre, né, aquele cara que consome, né, consumista, que vive em luxo, dorme em camas luxuosas, mora em castelos luxuosos, vive em festas, sabe? Eles estão sempre esbanjando festa, comilança, e começa a se preocupar com o povo lá de baixo, entendeu? Então a história é muito legal. E tudo isso embalado pela arte magistral do Timothy Truman, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu faço questão de mostrar para que vocês entendam. Porque se realmente esse lançamento vai acontecer esse ano, eu quero crer que será, gente, o maior relançamento do ano, tá? Eu vou mostrar para vocês a arte do Timothy Truman, tá? Só um minuto. Vou virar a câmera. Pois é, gente. Então essa aqui é a minha edição encadernada, tá? Eu acredito que essa capa aqui, inédita, será a capa usada pela Panini, tá vendo? Essa encadernação feita pelo Evandro, tá? Da encadernação caseira que eu já indiquei para vocês. E vamos dar uma olhada aqui na arte, né? Essa é a capa do número 1, tá? Ela é uma página dupla, tá vendo? Essa é a número 2, também. Ela é um painel, tá vendo? Essa é a número 3, um outro painel, tá vendo? E vamos dar uma olhada na arte, tá? Bom, número 1, ela começa assim, eu já acho essa cena bastante antológica, tá vendo? Um predador, né? Apanha outro predador e acaba aqui, ó, sendo vítima de outro predador. Eu acho que essa cena aqui, ela é uma síntese, né, da história que vai se desenrolar aqui, tá vendo? Então essa é a arte espetacular do Timothy Truman. Vocês reparem que além dele ter ângulos perfeitos, tá vendo? Os closes, né? Nos olhos, tá? Ele também, olha só, esse aqui do lado, tá vendo? Esse é o catar, né? A diagramação dele também é excelente, viu, galera? Passo a passo. Você vai acompanhando cena, quadro a quadro, tá vendo? Tá? Perfeita a arte dele. A noção de anatomia, tá vendo? Olha a diagramação, ó. Aproximação do rifle, tá vendo?
e os olhos do Catar. Aqui a gente vê um pouco da cidade, as cidades do céu, né? As cidades flutuantes, tá vendo? O luxo, né? E eles também consomem uma droga aqui, tá vendo? Um comprimido, que parece que deixa eles mais fortes, né? Ó, muitas festas, tá vendo? Esses são os senhores. A gente tá na H. Opa. Tá vendo? Aqui um garçom, né? Um alienígena esbarra nela, tá vendo? Ela chuta o cara, pisa, humilha, tá vendo? Então isso tudo vai afetando, né, o Catar, entendeu? Ele vai se questionando, se indagando sobre isso, né? E vai assumindo uma personalidade mais revolucionária, né? Mais preocupada com o povo que vive lá embaixo, na miséria, né? Então a arte realmente o Timothée Chalamet, além de ser um ótimo roteirista, ele é, sim, um ótimo desenhista, viu, galera? E eu estou muito ansioso que essa série seja relançada. Eu pedi várias vezes, escrevi diversas vezes para a Panini, tá? Até na época do Leni Trindade, que era o editor-chefe da Panini, tá vendo? Mas, infelizmente, ela nunca foi relançada. Mas parece que esse erro agora vai ser corrigido. Paran é o pai dele, tá vendo? Aliás, o Catar, né? E aqui é o pai dele, Paran Catar, tá vendo? Aí ele tá se apaixonando por ela, tá vendo? Por essa moça arrogante aqui. Deixa eu botar um pouquinho a câmera um pouquinho mais pra cá. Isso que eu acho que vocês assim veem melhor, tá vendo? Realmente é uma beleza a arte. E a diagramação também é cinematográfica. Pois é, galera, isso aqui é só uma amostra, tá? Do que a arte, do que essa edição, essa série, não é? Do que ela traz pra gente, viu? Aqui é a Mulher Gavião, não é? Que vai ser esposa dele, não, entendeu? Eles acabam se casando. Bom, galera, eu espero que esse programinha tenha servido para alguma coisa, que vocês tenham curtido. Se curtiram, se inscrevam no canal, deixem um like. Me sigam e aqui embaixo nos comentários vocês digam e expressem lá o que vocês acharam do programinha. Ok? Aquele abraço, minha gente. A gente vai voltar a se ver.